Retratos da Fazendinha. Entre a simplicidade e a magia da infância em meio à vasta extensão daquelas terras, a fazendinha erguia-se como um santuário de simplicidade e liberdade. Um local que conseguia despertar as várias camadas de nossas personalidades, aquelas que, em outros ambientes, preferiam permanecer ocultas nas sombras de nossas máscaras. A liberdade capturava os jovens que se perdiam em meio a plantações e matas, sentindo o aroma da terra úmida e o ruído dos animais como a trilha sonora de aventuras. Montados em cavalos, transformavam-se em exploradores audaciosos, avançando por territórios que, na inocência, acreditavam ser os primeiros a pisar. Uma fantasia infantil, certamente, mas que gerou memórias inestimáveis. A fazenda encantada da infância. Ao chegar à fazenda, a primeira visão era a casa de Maria, a filha da tia Bina, situada abaixo da casa principal, que pertencia à tia Bina e ao tio Nicola. Esta última possuía um pergolado encantador, uma estrutura de madeira habilmente entrelaçada com trepadeiras, que se erguia majestosamente. Mais do que uma simples peça de jardim, o pergolado era um testemunho do tempo e da história daquele lugar. As trepadeiras com suas folhas verdes e flores delicadas não apenas proporcionavam uma sombra suave e acolhedora, mas também embelezavam o ambiente de uma maneira que somente a natureza poderia fazer. Sob a cobertura das trepadeiras, as tardes assumiam uma qualidade única. A luz do sol filtrada pelas folhas criava uma atmosfera dourada e calorosa, perfeita para momentos de contemplação solitária ou extensas conversas em boa companhia. Foi sob esse teto natural que o pai e o tio Nicola passaram horas em conversas animadas, compartilhando risos e desfrutando da tranquilidade de seus anos dourados. Em uma dessas conversas, durante uma sexta-feira santa, as crianças foram proibidas de brincar em respeito à data. Sentadas no banco de madeira, entediadas com histórias de pessoas desconhecidas, uma a uma, as crianças escaparam, desaparecendo na direção da casa da Dalva. Eles agiram furtivamente, e aqueles que ficaram entretidos com a conversa não notaram as saídas silenciosas. Além da casa da tia Bina, havia a casa da Dada e do Bigu, e subindo um pouco mais, a primeira curva revelava a casa grande, do tio Paulo, que as crianças acreditavam ser assombrada. No entanto, esse medo acrescentava uma dose de diversão, proporcionando aquele frio na barriga que as faziam correr. A casa pertencia ao tio Paulo, que era irmão do tio Nicola, da tia Mariquinha e do vô Ricardo. Após uma primeira curva, a estrada bifurcava-se, à esquerda, levava à casa da Pina, e à direita, levava à casa do Paulo e da Dalva. A fazenda era um lugar com muitos caminhos, cheios de histórias e lugares memoráveis. Havia uma casa atrás da casa do Bigu, no meio do cafezal, era da Marisa. A do Lalo ficava ali perto também, mas em outra fazenda. Porém, era na casa da Dalva, que as crianças se sentiam mais à vontade e passavam a maior parte do tempo, devido às meninas, o Betinho e o Zé Leandro. Os adultos ocupavam a casa do tio Nicola. Foi lá na fazendinha, que eles experimentaram bons e felizes momentos, cheios de brincadeiras. A casa esquecida de tio Paulo. Ela não foi sempre uma casa de dar medo. Antigamente, quando o tio Paulo e a tia Maria eram vivos, a casa era frequentada e mantinha um aspecto feliz. A tia Mariquinha e o Jamil moravam lá. Jamil casou-se e foi morar em uma casa nos fundos dessa, os tios morreram e a tia Mariquinha foi morar na casa do tio Nicola, no quartinho ao lado da sala, com vista para o quintal, ver, refúgio da alma, à vista da janela da tia Mariquinha. O sol era bloqueado totalmente pela imensa árvore de jatobá centenária, que erguia seus galhos retorcidos, parecendo se esticar em direção à casa, como se tentasse abraçá-la. No centro da vasta propriedade, uma casa abandonada mantinha-se solene e misteriosa, desafiando a passagem do tempo. Era a antiga moradia de tio Paulo, o homem de expressão dura e olhar penetrante, que vivera ali até seu último suspiro. Histórias giravam em torno de tio Paulo. Homem de poucas palavras, ele parecia ter um entendimento secreto com a terra e a natureza ao redor.
Após seu falecimento, ninguém se atreveu a morar naquela casa, as crianças nem ao menos se aproximavam dela. Os mais corajosos, ou os mais mentirosos, diziam ouvir sugestões nas paredes e um peso esmagador no peito ao entrar nos cômodos. A casa de tio Paulo, embora tenha sido distinta no passado, o peso das décadas era claramente visível em sua fachada. A pintura outrora branca, agora desbotada e descascada, revelava os tijolos antigos. O telhado, de velhas telhas cerâmicas, estava manchado de musgo e mostrava alguns pontos onde as telhas estavam quebradas ou faltando. O pomar ao lado, que certamente já foi bem cuidado, estava selvagem e desordenado. Arbustos cresceram descontroladamente, envolvendo-se uns nos outros e sombreando o caminho de terra batida que levava à entrada da casa. Velhas roseiras, agora selvagens, se enroscavam entre os matos. Janelas de madeira, com vidros quebrados e cortinas rasgadas, marcavam a fachada da casa, cada uma parecendo esconder segredos das eras passadas. A porta da frente, de madeira maciça e com uma grande fechadura de ferro, estava levemente entreaberta, convidando ou desafiando os corajosos a entrar. Apesar de todo o abandono, havia uma aura sobre a casa, uma sensação tangível de histórias não contadas e de uma presença que ainda habitava suas paredes. Era uma construção que, mesmo em sua decadência, ostentava uma beleza triste e imponente. A janela secreta da tia Pina. A tia Pina era uma daquelas almas luminosas que, com um pequeno gesto, poderia levar o ser mais duro à reflexão. Morava na subida da bifurcação, da casa mal assombrada. A casa dela era como uma pintura viva da natureza. Conta-se que as manhãs de tia Pina começavam na varanda, com uma caneca de leite quente, enquanto observava o horizonte e ouvia os pássaros saudarem o novo dia. Mas, por trás da serenidade de suas manhãs, havia um segredo que poucos sabiam: tia Pina tinha dificuldade em respirar como outras pessoas. A vida, com suas ironias, tinha lhe dado o desafio de viver em um lugar tão aberto e livre, enquanto sentia como se algo estivesse prendendo sua respiração. Quando a dificuldade se tornou mais acentuada, os médicos sugeriram uma solução: uma pequena descoberta na frente do seu pescoço que daria acesso à sua traqueia. Isso permitiria à tia Pina respirar com mais facilidade e continuar a viver seus dias na fazenda que tanto amava. No começo, a ideia assustou a todos. Mas tia Pina, com a sua positividade, decidiu seguir o procedimento como uma nova janela de oportunidade, uma nova chance. A cirurgia foi um sucesso. Tia Pina logo voltou para sua querida fazenda, e sua respiração agora era mais livre, como as andorinhas que cortavam o céu. Ela chamou a pequena abertura de minha janela secreta para a vida. As crianças da família, sempre curiosas, faziam perguntas sobre a janela de tia Pina. Ela, com sua sabedoria e carinho, contava como essa pequena descoberta lhe deu uma nova chance de viver e apreciar as belezas da fazenda. Em sua explicação, a janela não era um problema, mas sim uma solução, um presente da vida. Ecos da fazenda, Nicola e Bina na fazenda, cada canto tinha uma história, e cada história tinha uma canção. E entre essas melodias, havia uma voz que se destacava acima de todas, a voz de tio Nicola. Tio Nicola era um senhor robusto, com mãos calejadas pelo trabalho no campo e uma postura que revelava décadas de dedicação à terra. Mas sua estatura e força física não eram as únicas coisas impressionantes sobre ele. Sua voz, profunda e ressonante, parecia vir do próprio âmago da terra. Quando conversava, todos paravam para o ouvir. Sua voz era grossa, rouca. Prendia a atenção. Muitos diziam que ele se passava por um avô querido. Ele era conhecido por sua energia inesgotável. Começava seus dias antes do sol nascer e só parava quando as estrelas já estavam brilhando no céu. Era habilidoso em tudo o que fazia, fosse consertando as cercas, o telhado da casa, cuidando dos animais ou plantando no campo. A preguiça era uma palavra que simplesmente não existia em seu vocabulário. Ao seu lado, sempre presente, estava a tia Bina, sua adorável esposa.
com longos cabelos brancos que estavam sempre presos. Ela era baixinha, gordinha e radiante. Tia Bina tinha o dom de transformar qualquer lugar em um lar fofo. Juntos, o casal era a alma sênior da fazenda. Enquanto o tio cuidava da terra e dos animais com suas mãos firmes, a tia Bina enchia a casa com aromas deliciosos de suas receitas tradicionais e cuidava de todos com seu coraçãozinho generoso. A dança da manteiga e o resgate do tio Nicola plenas 9 horas da manhã e a cozinha da tia Bina já estava tomada pelo aroma suave de comida caseira e conversas animadas. A tia Bina, sempre pronta a envolver todas as mulheres na cozinha, jogou um pote no colo da mãe, contendo um creme amarelado. Para você bater manteiga, ela declarou, com um brilho de orgulho nos olhos. A mãe, um pouco perplexa, pegou o pote e suas mãos hesitantes refletiam um turbilhão de pensamentos em sua mente. Ela se viu perdida, imaginando qual seria a mágica por trás desse processo de fazer manteiga. Enquanto ela ponderava, a expressão em seu rosto revelava uma confusão profunda, quase como uma criança diante de um quebra-cabeça complicado. O tio Nicola, observando de longe, captou a vacilação da mãe, e caminhou até ela, estendendo os braços, daqui. Daqui. Ele sabia que ela estava perdida e, sem coragem para perguntar o que fazer. Aliviada, a mãe entregou o pote a ele. Tio Nicola, com movimentos ritmados de quem entendia do assunto, iniciou o processo, demonstrando a arte da feitura da manteiga, e transformou um possível constrangimento, naquilo que poderíamos chamar de uma boa conversa caipira. Desejos cítricos, a mãe e o limão galego eram um dia agradável para um passeio na roça. O pai, a mãe e o tio Nicola caminhavam pela vegetação, apreciando o canto dos pássaros e o relatório das últimas mudanças que o tio fez ali. De repente, entre as folhagens, a mãe encontrou um pé de limão galego. Seus olhos brilharam e ela colheu um fruto, descascou-o com as mãos e começou a saborear a sua acidez revigorante. Afinal, ela estava grávida e certos desejos simplesmente não podiam ser contidos. O tio Nicola, ao testemunhar essa cena, ficou boquiaberto. Sua feição torceu todinha e sua boca formou um perfeito de surpresa. Ele olhou para o pai, depois para a mãe, e finalmente para o limão em mãos dela, tentando processar o que acabara de presenciar. Ela acabou realmente de fazer isso? Ele perguntou. O pai, conhecendo bem os caprichos da gravidez, apenas deu de ombros e comentou, desejos de grávida, divertindo-se com a expressão incrédula do tio Nicola. O tio Nicola, ainda tentando entender a cena diante de seus olhos, soltou uma risada contagiante. Nunca pensei que veria algo assim. Ele exclamou. A mãe, sorrindo e ainda saboreando seu limão, deu uma piscadela para ele. O segredo de si e tio Nicola tinha um gesto singelo que buscava o respeito e a tradição. Sempre que as crianças se aproximavam, ele estendia sua mão calejada, esperando um beijo carinhoso acompanhado do tradicional pedido de benção tio. Era um momento de ternura, onde a sabedoria dos mais velhos se encontrava com a inocência dos mais jovens. Conforme os anos foram passando e as crianças cresceram, muitas, na ânsia de mostrar independência e rebeldia típica da juventude, adotaram posturas mais altivas. Ao invés do beijo na mão do tio, simplesmente abaixavam sua mão e cumprimentavam-no com um breve tudo bem, tio? Tal gesto, que buscava mostrar maturidade, na verdade, refletia a impetuosidade e a falta de percepção sobre a importância dos pequenos acenos de respeito. Mas havia uma exceção na família, C, afilhada de tio Nicola e tia Bina. Ela nunca deixou de beijar a mão do seu padrinho. E foi ela quem descobriu um pequeno e doce segredo que tio Nicola guardava apenas para ela. Sempre que estava prestes a se despedir dele, ele a chamava discretamente, colocava o dedo indicador sobre os lábios pedindo um sinal de silêncio e, carinhosamente, prendia um maço de dinheiro em algum lugar de sua roupa. Era um trejeito de preservação, uma forma silenciosa de dizer o quanto a amava. O tempo tem uma maneira curiosa de nos ensinar. À medida que os anos se passaram,
Os jovens que se mostraram tão decididos no passado, acabaram por perceber o valor das tradições e do respeito. O gesto simples de tio Nicola não era apenas um pedido por beijos em sua mão, mas uma forma de manter a família unida e lembrá-los das raízes e da importância da afetuosidade. Tio Nicola, com sua sabedoria inerente e seu coração generoso, deixou marcas profundas em todos. A tia Mariquinha, irmã do tio Nicola, era uma mulher bonita, não apenas no exterior, mas principalmente em sua alma. Jovenzinha ainda, com seus 16 anos, foi marcada pela chegada de uma adversidade que ninguém poderia imaginar, a paralisia infantil. O que começou como uma mera fraqueza nas pernas se tornou, com o tempo, uma realidade inescapável que a confinou a uma cama. Apesar disso, o espírito da tia Mariquinha nunca foi confinado. Enquanto pôde, apoiava-se em uma cadeira e com ela conseguia dar pequenos passos e se locomover em curtas distâncias. Em seu quarto, uma máquina de costura era testemunha de sua determinação e paixão. Talvez fosse uma maneira dela de passar as horas, transformando todos os tipos de tecidos em algo inovador. Sempre usava um batom vermelho, um turbante branco, que talvez escondesse um cabelo bem comprido. Tia Mariquinha tinha um brilho, um mistério. Ela carregava um sorriso contínuo, um sorriso que falava de coragem, esperança e amor pela vida. Não bastassem suas limitações, na casa simples, sem laje, onde os sons se propagavam livremente, ela encontrou conforto e entretenimento na única televisão da sala. Embora não pudesse ver as imagens, seus ouvidos atentos e mente aguçada absorviam cada diálogo, cada nota musical, cada trama. Ela não apenas ouvia, mas também sentia e demonstrava uma inteligência admirável. Refúgio da alma, à vista da janela da tia Mariquinha, no coração dessa cena havia um tanque, um oásis de água que parecia fluir inesgotavelmente. Era uma maravilha da fazenda, alimentada diretamente por uma bica cristalina que corria das montanhas. A água, límpida e fresca, fluía como uma fonte inesgotável de vida, refletindo o céu azul e as nuvens, proporcionando um contraste vívido com a aridez do campo ao seu redor. Logo ali, atrás do tanque, erguiam-se árvores rústicas, com troncos robustos e retorcidos, testemunhas do passar do tempo, ofereciam sombra fresca nos dias quentes e abrigo nos dias chuvosos. Nas margens do tanque, os pés nativos de frutas se erguiam com orgulho, oferecendo seus tesouros sazonais. O aroma que se exalava era uma mistura doce e fresca que fazia qualquer um salivar. No entanto, este lugar era muito mais do que uma bela paisagem, era o coração pulsante da casa do tio Nicola. As mulheres se reuniam ali, esfregando e enxaguando as roupas com dedicação, suas risadas, conversas e seus chamados aos berros que reverberavam procurando alguém, convocando os filhos para o almoço ou simplesmente cantarolando uma canção sertaneja. Tia Mariquinha participava de todas as conversas que fluíam com a mesma naturalidade das águas do tanque, murmúrio constante da água fluindo era uma melodia suave que acalmava a alma e trazia paz aos ouvidos de quem por ali estava passando. Era uma vista que nutria a alma e lembrava a todos que a verdadeira riqueza estava nas pequenas coisas, na beleza simples da vida rural. Era um retrato da fazenda que jamais desvaneceu na memória daqueles que tiveram a honra de contemplá-lo. Foi nesse cenário que a tia Mariquinha passou a maior parte de sua vida. As primeiras luzes da fazendinha em um tempo bem distante, na acolhedora fazendinha, as noites eram adornadas apenas pela luminosidade suave da lua e pelo brilho cintilante das estrelas. As casas, sob o manto do crepúsculo, eram iluminadas alternadamente por velas que dançavam ao sabor do vento, e lamparinas, e lampiões que desenhavam sombras nas paredes. Até o momento em que a modernidade tocou as terras da fazendinha. A eletricidade, um luxo até então reservado às cidades, estava prestes a fazer sua estreia grandiosa no recanto. Todos estavam ambiciosos, mas havia um pequeno problema: as lâmpadas. Ninguém havia pensado em comprar lâmpadas. O pai ficou sabendo disso e prontamente se colocou à disposição,
demonstrando com um exemplo brilhante de como uma única pessoa pode fazer uma diferença significativa na vida dos outros. Então carregou sua Kombi com caixas e mais caixas de lâmpadas, e os presenteou chegando lá o mais rápido que pôde. Quem estava lá, se lembra vividamente daquele dia, quando, sob a sombra que já se punha na casa da tia Bina, a família se reuniu na sala, os olhos brilhando de expectativa. Houve um silêncio. Na primeira vez que o interruptor foi acionado, uma magia sem igual foi acometida no ambiente. A sala se iluminou, os quartos brilharam, e a cozinha, que antes estava mergulhada na escuridão, ganhou vida. À medida que as lágrimas rolavam, a emoção era propagada. Foi uma mistura de gratidão e espanto. E o mais bonito de tudo era saber que, no centro dessa transformação, estava o pai, que, com um minúsculo ato, trouxe tanto significado. O gesto do pai foi apenas entregar lâmpadas, mas aquele foi um dia tão especial, que gostamos de pensar que mais do que levar claridade ele foi iluminar a vida daqueles que ele amava. Havia sacra em uma aventura rodoviária em direção à fazendinha. A antiga perua cinza deslizava pela estrada, repleta de passageiros e bagagens. No caminho, passamos por Piracicaba. Naquele trajeto, havia um caminhão carregado de mercadorias, ao lado de uma faculdade. O pai e o tio Tarcísio ansiavam por adquirir uma boa variedade para presentear os familiares que visitariam. Talvez fosse esse o real significado da via sacra que planejaram, deixando o resto da família alheio às suas intenções. Tia Esméria, com sua conhecida franqueza e humor refinado, disparou: "Por que não compram logo o caminhão inteiro? Amarrem uma corda nele e puxem." Era impossível não rir com seus comentários diretos e francos. Ao chegar ao destino, a hospitalidade da família era sincera. Em cada residência de primos e tios, nos recebiam com mesas fartas e refeições caseiras. Mesmo saturados de tanto comer, a insistência dos anfitriões não permitia que saíssemos sem ao menos uma xícara de café. Tia Esméria, já exausta de tanta cafeína, brincou ao entrar na casa de mais um familiar: "Oi, tudo bem? Mas, por favor, sem mais café. Já estou até mais preta de tanto tomar café." Contrariando isso, as crianças sempre estavam famintas, e eram instruídas a não mencionar seus apetites, pois isso certamente desencadearia mais uma rodada de lanches. Apesar dos avisos, os impacientes acabavam por exclamar: "Mãe, estou com fome", esperando que algum tio ou tia escutasse e oferecesse algo para matar a imaginária fome. Essa viagem foi recheada de humor e momentos inesquecíveis, como a fruta, que aqui chamamos de sapoti, eles, aqui nós não chama. Era para dizer que eles não conheciam o nome daquela fruta e então não falavam. Perigos caninos em Torrinha Torrinha, um refúgio pacato onde o relógio parecia desacelerar e a vida passava em câmera lenta. Era para lá que Neu sempre se dirigia, fiel ao seu horário, a bordo do clássico trem das 11. Eita, não era bem esse horário, mas é que dá até vontade de cantar aquela música. Antes de embarcar, uma rotina, um telefonema rápido e descomplicado para a tia Geni, direto da FEPASA. "Tia, embarcarei às 7 horas, então chego aí no batente das 11 horas, 11h30, dizia Neu, com aquele tom confiante de quem já sabia todas as rotas e atalhos. Tia Geni, mentora de trajetórias, rapidamente instruía: "Ao chegar, sobe e vira logo na primeira à direita, vai passar pela casa da Silvia, nossa prima de falatórios sem fim. E olha, vira à esquerda e estará em minha rua. Mas Neu, meu bem, se cuide, viu?" Neu, com sua cara típica de espanto, perguntou: "Cuidado com o quê, tia? O que pode haver de tão perigoso em Torrinha?" Numa época em que os noticiários nos bombardeavam com alerta de perigos iminentes, o aviso da tia Geni era no mínimo interessante. "Os cachorros, Neuzinha", exclamava tia Geni, "essas criaturas peludas e de rabo abanante podem fazer um estrago nas tuas canelas." Na serenidade bucólica de Torrinha, o maior temor da tia não eram os bandidos ou algum risco urbano. Não,
Seu temor tinha 4 patas e um latido estridente. Para Neo, isso era bobagem, ela enfrentava qualquer cão. O esquecimento que marcou um verão. Neo olhou pela janela do ônibus enquanto a paisagem passava rapidamente, levando-a mais perto de suas tão esperadas férias em Torrinha. A paixão de levar sua amiga Liginha para conhecer o lugar de que tanto falava somava-se à alegria de que, agora, ela estava por sua conta e risco. Ainda fresco em sua mente estava a lembrança do presente que recebeu da Tata, uma bolsa de couro magnífica. Uma bolsa que, mal sabia ela, se tornaria o centro de uma tempestade de emoções. Na bolsa estava não apenas seus pertences, como seus óculos Ray-Ban e sua máquina fotográfica, mas também sua identidade, o talão de cheques do Banco Safra, sua carteira com documentos e o dinheiro total do recente salário. Naquela bolsa foi uma parte significativa de sua vida. E ela pensava como reuniu tudo isso de maneira organizada, olhando para a bolsa pendurada no encosto do passageiro da frente. O cansaço da viagem, o conforto do assento do ônibus, acompanhado do movimento suave, acabou fazendo com que Neo adormecesse. Quando a realidade a despertou, parada de Torrinha, ela deixou o ônibus em um estado sonolento, esquecendo-se tragicamente da preciosa bolsa. Na manhã seguinte, uma dura realidade. Neo pediu a Liginha: pegue a minha bolsa, por favor. Liginha procurou, mas ali perto dela não havia nenhuma bolsa. O pânico, aquele sentimento que agarra o coração com garras geladas, abriu a visão da Neo, e lentamente, quadro a quadro, ela recapitulou a alça da bolsa pendurada em sua frente, com muito sono, na correria de descer as malas, e não perder a parada, constatou seu total esquecimento daquela que carregava todo o seu tesouro. Correram para a rodoviária. Seus passos, apesar de rápidos, eram curtos diante do caminho alongado pela desolação. Aquilo não poderia estar acontecendo. Ela havia feito tantos planos. E suas esperanças foram esmagadas quando descobriu que sua bolsa, embora encontrada, fora saqueada. Lá em Campinas, o pai foi notificado do roubo pela rodoviária de Jaú, onde o ônibus finalizava seu trajeto. A preocupação do pai ao receber a notícia só intensificou a tempestade de sentimentos que invadiam Neo. Ele, movido pelo instinto paterno e pela urgência da situação, tomou o primeiro ônibus para Jaú, levando consigo as melhores expectativas. Infelizmente, se deparou apenas com um vazio e o mistério do objeto desaparecido. As férias que prometeram alegria e descanso transformaram-se em uma saga de perda e lamento. A bolsa de couro, o presente carinhoso da Tata, tornou-se um símbolo de um verão que Neo nunca esqueceria. Um lembrete de que os momentos mais inesperados podem mudar completamente o curso de nossos planos. Café ao sol, uma história de amor e trabalho na fazenda. Havia uma sensação boa quando o cheiro do café era sentido, especialmente durante a época da secagem. Era uma tarefa árdua, mas as etapas transformavam aquelas horas em algo especial e admirável. O sol já se erguia no horizonte quando eles chegavam ao terreiro de secagem. O café verde, colhido com esmero, estava pronto para o seu próximo passo na jornada rumo à perfeição do aroma e sabor. Com os pés descalços, eles espalhavam os grãos no terreiro cimentado. O café se estendia à frente deles como um tapete marrom esverdeado, esperando para ser acariciado pelo sol. Era uma rotina que unia o homem à terra, uma labuta sincronizada que acontecia a cada safra, uma convenção que amavam profundamente. À medida que o sol esquentava, os grãos de café gradualmente mudavam de cor, passando do verde intenso para um tom amarelo dourado, depois para um marrom rico e, finalmente, para o preto profundo que indicava estarem completamente secos. Os grãos absorviam a energia do sol, ganhando mais aroma e sabor a por minuto de secagem. Paulo pegava uma pá de madeira colossal. Com habilidade, ele enchia os sacos com os grãos secos. O som do café caindo no saco criava um ruído especial, uma nota de trabalho árduo e dedicação. O paiol, parcialmente fechado, ficava cheio de sacos de café.
Alguns de nós tivemos sorte em participar ativamente dessas atividades porque naqueles dias na fazenda, o café não era apenas uma colheita, mas sim uma expressão de amor ao trabalho. Aos nossos olhos, causava um eco aos tempos antigos, quando uma linha entre adultos e crianças se desvanecia, unindo-os em um objetivo comum. As crianças, com seus pezinhos pequenos, ajudavam os mais velhos a espalhar os grãos, aprendendo tudo sobre a delicadeza do café e sua jornada desde a planta até a xícara. O valor da dignidade, mesmo que fosse pelo simples fato de debulhar milho maduro para as galinhas, forjava a união de gerações. Mostrava que, mesmo nas tarefas mais simples, havia uma lição profunda sobre o respeito e a honra em contribuir para algo maior do que si. Oásis entre bois bravos. Entre os momentos de lazer, os banhos no riacho eram uma fonte de renovação. As águas geladas, que brotavam da montanha, desciam formando um bolsão que, aos olhos daquelas crianças, transformavam-se em um vasto lago. Nesse pequeno oásis, os medos e preocupações eram lavados, deixando apenas a alegria e a liberdade de se banhar na natureza. Contudo, havia um medo que persistia, o dos bois bravos do pasto do tio Nicola. A simples menção desses animais acelerava os passos em direção ao riacho, e uma peça de roupa vermelha poderia ser a diferença entre um banho tranquilo e um momento de correria. A fazendinha, com suas memórias e lições, serviu como um lembrete do que realmente importa na vida, as conexões genuínas, os momentos compartilhados e o profundo entendimento de que, em meio à simplicidade, encontramos a verdadeira riqueza da existência. A leveza da avó Elisa. Em um final de semana, a família decidiu ir à fazendinha a bordo do robusto Maverick preto do Bé. As conversas iam animadas no interior do veículo enquanto se aproximavam daquele terreno traiçoeiro, famoso por engolir carros desprevenidos em seu lodo pegajoso. Todo mundo para fora. O experimente pai, examinando o trecho à frente com uma expressão avaliada. Todos obedeceram prontamente, pulando para fora do carro. Mas, a avó, aquela senhora de estatura baixa e corpo esguio, sentada no banco de trás, olhando para a frente sem entender coisa alguma. Ela não pesa nada. Ela fica. O pai anunciou, tendo a concordância de todos. Quando o motor roncou e as rodas começaram a passar por aquele terreno irregular e tortuoso, os solavancos inesperados começaram a jogar a avó de um lado para o outro. Ela não tinha peso suficiente para se firmar no banco. Em todo o movimento brusco, sua cabeça dava pequenos choques contra o vidro e o banco da frente, criando um espetáculo para quem a assistia do lado de fora. Um solavanco, um grito exasperado ou um xingamento era lançado na direção do pai, enquanto ele se concentrava em manobrar o carro. Quem assistia, tentava conter o riso, mas era impossível. Os olhos lacrimejavam e os estômagos doíam com tanta gargalhada aguardada. Lá estava ela, a matriarca da família, transformada em uma boneca dançante em um maverick. Quando finalmente cruzaram o trecho complicado, a avó, um tanto atordoada, apenas fez um olhar refinado, enquanto o resto da família entrava no carro tentando recuperar o fôlego. A aventura aromática da despensa da Dalva de Ineu tinha uma verdadeira paixão pela despensa da Dalva. Para eles, era como um tesouro escondido, repleto de sabores e segredos. Qualquer visita era uma nova aventura, era uma espécie de brincadeira de piratas, navegando entre as prateleiras em busca do próximo X marcado no mapa. As bolachinhas, os doces em conserva. Aquela despensa tinha de tudo. Mas a curiosidade de Dio levou a um pote sem graça no canto esquecido de uma das prateleiras. Ele desrosqueou o pote de vidro e, analisando aquele pó branco que parecia convidá-lo a descobrir seu aroma, seu instinto travesso se acendeu. Neu, vem aqui. Você precisa sentir esse aroma, mas tem que ser com força. Neu confiava na bondade das pessoas e não teve medo. Com tranquilidade, ela esperou de posicionar o pote e, seguindo suas instruções, deu uma cafungada tão profunda que poderia ter sugado toda a despensa se fosse possível. Infelizmente para ela,
O misterioso pó branco não era açúcar, nem farinha, nem nada conhecido dela. Era amoníaco. Cena de desenho animado, os olhos de Neo arregalados, uma expressão de choque no rosto, e o subsequente tombo, caindo para trás em um dramático desmaio. Dee olhou para ela, depois para o pote, e finalmente para a saída, pensando se deveria rir ou correr para pedir ajuda. Nesse dia, os dois aprenderam duas valiosas lições. Primeiro, nem tudo que está na despensa da Dalva é comestível. E segundo, talvez seja melhor deixar a exploração de aromas para os perfumistas. A reviravolta cômica de Neo e Sana com os guardiões da fazendinha, com aquela ansiedade satisfatória de estar chegando a pé, na fazendinha. Neo e Sana imaginavam que a subida seria tranquila, até avistarem a vereda principal da fazenda e se depararam com o desafio número 1, o temido mata-burro. Com facilidade, elas cruzaram o primeiro obstáculo, adentrando ao território. Mas logo se depararam com o mata-burro número 2, e aí, meus amigos, a história começou a ficar empolgante. Com o barulho de vozes e de pulos, os cachorros despertaram. Enquanto subiam a colina em direção à casa de Maria, a filha da tia Bina, Neo e Sana viram algo que fez seus corações dispararem: um grupo de cachorros. E não eram apenas cachorros comuns, eram aqueles valentes do campo, prontos para defender o território de invasores, mesmo que esses invasores fossem duas meninas inofensivas. O pânico tomou conta das duas. Sana, mais medrosa, se escondeu atrás da Neo, que, de repente, se viu com uma única linha de defesa contra a furiosa matilha. A situação parecia séria, e eles estavam prontos para se defender com patas e dentes. Mas Neo, sempre surpreendente, teve uma ideia brilhante. Ela começou a chamar os cachorros pelos nomes como se fossem velhos amigos. Os nomes que usou eram tão misteriosos quanto engraçados: Tuiuiu ou Buiuiu. Ela batia as mãos nas laterais das coxas, como se estivesse brincando com eles. E amorosamente repetia freneticamente: Oom Tuiuiu, Buiuiu, várias e várias vezes. E então, algo aconteceu. Os cachorros que estavam prestes a atacar abandonaram suas poses ameaçadoras, como se tivessem sido flechados por um cúpido invisível. Seus rabos começaram a abanar freneticamente, e eles correram em direção a Neo e Sana, lambendo e pulando de alegria. As duas, que inicialmente temeram pelo pior, agora foram recebidas como amigas de longa data. Os cachorros esqueceram completamente seu papel de guardiões da fazenda e, em vez disso, se comportaram como se fossem cães de colo. O corredor dos sapos à cozinha da Dalva era como uma terra encantada de guloseimas. Com uma generosidade inigualável, ela transformava a última refeição da noite em uma experiência muito agradável. Os pães, fresquinhos e aquele aroma irresistível de manteiga caseira, eram a estrela da mesa. Suas crostas douradas e crocantes escondiam miolos mácios que derretiam na boca. Eles estavam sempre lá, alinhados como soldados, prontos para atacar qualquer apetite faminto. Ao lado dos pães, estavam envolvidos doces de leite, de banana, cujo sabor era exclusivo, uma explosão de doçura tropical. Geleias caseiras, feitas com frutas do quintal, ofereciam uma única amostragem, que revelavam seus sabores naturais do campo. Os queijos também concorriam em destaque, com variedades que faziam qualquer amante de queijos entrar em êxtase. Bolos, alguns tão fofos que era impossível deixar de provar, nem que fosse uma lasquinha, e uma abundância de outros quitutes completavam a festa. O ritual era sempre o mesmo: Dalva preparava essa mesa opulenta, com todo carinho e cuidado, e depois se retirava, deixando a família entregue ao sarau do paladar. As conversas fluíam até altas horas da madrugada, abastecidas pelo constante ataque à mesa. Mas havia um desafio naquela casa. O corredor estreito que separava a cozinha da área de convívio era iluminado, o que o tornava um ponto de encontro indesejado para insetos noturnos e, por consequência, sapos. Os sapos, ingênuos, saltavam alegremente ali, em busca de um lanchinho.
Era aí que o Salvador entrava em ação. Seu método infalível para abrir caminho era, no mínimo, inédito. Sem medo de represália, ele agarrava a pobre Neu e a lançava em direção aos sapos. O resultado? Sapos saltitantes, a Neu em busca de terra firme e um corredor livre de obstáculos. O inesperado tombo no casamento era um dia de festa na fazenda do tio Nicola e da tia Bina, onde um casamento alegre e animado estava em pleno andamento. Entre as muitas crianças presentes, a Neu e os primos montariam o Vermelhão, um cavalo tranquilo que estava sendo usado para entreter as crianças. Ele era um cavalo gentil, acostumado a carregar crianças em suas costas até mesmo sem a sela. Após cerca de 3 horas de atividades e muitas crianças aproveitando o passeio, o cavalo ficou cansado, mas ainda assim, a diversão continuava. A Neu e o César também queriam sua vez de montar no Vermelhão. Decidiram então montá-lo juntos. A Neu ficaria na frente enquanto César assumia o controle do cavalo. Com um espeto de churrasco feito de bambu nas mãos, Neu subiu na frente do cavalo, sem demonstrar medo algum, afinal, o animal era conhecido por sua doçura e calma. Contudo, em um momento inesperado, o Vermelhão ficou agitado. Deu um tranco súbito, e ambos, Neu e César, foram lançados violentamente do cavalo. A queda foi assustadora primeira, para horror de todos. Neu caiu com um espeto de churrasco na boca. O bambu atravessou seus lábios superiores, passando sobre os dentes da frente e emergindo pelo nariz. O incidente causou um alvoroço imediato na festa. A música parou, as conversas cessaram e todos se voltaram para a cena chocante. Uma criança, com sangue escorrendo na garganta devido ao espeto enfiado em sua boca. Descomplicadamente Neu encontrou a mãe que, apesar do choque, agiu por instinto. Com certa frieza e muita coragem, ela segurou o espeto de churrasco e o retirou da boca de sua filha. A criança, embora machucada e aterrorizada, manteve-se forte. O incidente deixou marcas permanentes, uma cicatriz, uma lembrança constante daquele dia dramático na fazenda, e também, a lembrança de sua coragem ao enfrentar uma aguilhoada com a ajuda amorosa da mãe. A epopeia do milho na fazendinha Neu tinha um pequeno problema, seu estômago tinha uma birra com grãos, em especial, o milho. Ah, essa vesícula teimosa. Um dia, a turma aventureira, Tata, Sá, Sana, Di e Nel, decidiram trocar a rotina por uma jornada rumo à Torrinha. O plano era, uma visitinha básica à tia Geni, seguida de momentos campestres na fazendinha. Malas prontas, foram de trem, fizeram uma horinha na tia Geni e para descerem a estrada sinuosa da serra, eles precisaram de uma carona. De repente, um carro parou e de dentro, 2 moças super animadas convidaram a trupe para entrar. Conversas, risos e algumas cantorias depois, eis que nem estavam percebendo que já se aproximavam. Apenas quando o carro passou pela entrada da fazendinha é que Salvador, num berro, anunciou que era hora de pular. A motorista freou bruscamente, criando uma nuvem de poeira que proclamou a chegada deles em grande estilo. Com suas malas a tiracolo, subiram direto para a casa da Dalva e, para a alegria geral, depararam-se com uma montanha de milho cozido. Era tempo de colheita. Neu, em sua inocência, deliberou encarar seu arqui-inimigo, o milho. Deliciou-se com algumas espigas, e por um momento, tudo parecia bem. Contudo, à noite, começou o espetáculo. O estômago dela, não muito feliz com a escolha, resolveu dar um show privado, a melodia das espigas rebeldes. Tata, com seu radar noturno, captou a melodia característica e foi verificar o concerto estomacal de Neu. Ela até tentou ser discreta, mas o som e o cheiro do retorno do milho eram indiscutíveis. Tata, sempre pronta para ajudar, foi em socorro com uma fronha. O bochicho chamou a atenção de Dalva, que, com a paciência de uma santa, disse o que está acontecendo aí. Tata contou sobre a saga da Neu e o milho. Não restando mais o que fazer, todos acordaram para a faxina da noite. E bem, foi uma noite bem mais animada do que eles imaginaram.
A corrida selvagem do Di com o tordilho aneu estava acostumada a andar a cavalo, especialmente no tordilho da Dalva. Ela tinha um vínculo especial com o animal, indo até o piquete para pegá-lo e colocar o cabresto e a sela antes de sair para dar uma volta. Enquanto cavalgava, muitas vezes passava correndo pela janela da cozinha de Dalva, o que muitas vezes resultava em Dalva gritando: Neuzinha, pare de correr com esse cavalo. O tordilho era conhecido por seu espírito veloz e indomável. As outras crianças muitas vezes preferiam os cavalos mais calmos, mas para Neu, montar o tordilho era como pegar uma carona em um foguete. Era uma sensação maravilhosa, uma verdadeira delícia. Um belo dia, Di, tentando um pouco de aventura, quis testar o tordilho. Neu, em sua sabedoria equestre, anunciou: Di, esse não é como os outros cavalos. E ele adora dar umas escapulidas para a mangueira, a regra é segurá-lo firmemente. Sem a altura necessária para alcançar o estribo direto do chão, ele usou um toco de árvore como trampolim improvisado. Uma vez montado, ele começou com confiança. Parecia um verdadeiro cavaleiro das histórias épicas, até que chegou perto do pé de abacate, o divisor de águas do percurso. Nesse momento, Tordilho, gratuitamente, deu ao Di uma amostra do que significava velocidade à moda tordilho. Di, agarrado à sela, parecia que ia despencar a qualquer momento, pois já estava escorregando para um dos lados quando passou voando pela janela da cozinha da Dalva, proporcionando um espetáculo sem igual. Quando chegou na mangueira, mais branco do que o cavalo, as pernas dele estavam moles e ele suava frio. Todos correram para verificar se Di estava bem, e ele estava, exceto pelo orgulho levemente ferido. Mas essa memória. Ah! Esse foi um grande momento olímpico de Di e o tordilho. Noite de café e mistério sob os galhos balançantes todas as noites, era preciso fazer uma visita obrigatória à casa da tia Bina, como se fosse um compromisso com o mais alto escalonamento da etiqueta familiar. Sentavam-se à mesa para ouvir histórias, uma espécie de contos secretos, mas quando chegava a hora de ir dormir na casa da Dalva, sair dali e andar na escuridão da mata dava medo, e tinham que ser mais rápidos do que um fugitivo da polícia. A fazenda em si era uma vastidão de pés de café. Para chegarmos até a residência da Dalva, tínhamos que atravessar um extenso cafezal. E encarávamos os pés de café como um labirinto horripilante, criando um barulho que fazia até mesmo as corujas se contorcerem de vergonha lá no alto das árvores. O caminho era um filme de terror por si só. Além da estrada para carros, os cafezais se estendiam dos dois lados. E o Salvador, com sua imaginação arrojada, adorava fazer um espetáculo lá no meio. Agitava as árvores de café como se estivesse provocando uma rebelião botânica. E foi apenas em uma noite de lua cheia, conhecida na fazenda como a Noite do Lobisomem, que tudo se tornou ainda mais espetacular. Imagine todos eles, como a família Buscapé, caminhando pelo caminho escuro, já com certo medo, pelas histórias que haviam acabado de ouvir, mas, de repente, Salvador se transformou em um agente secreto e se embrenhou sorrateiramente nos cafezais. Ele sacudiu as árvores, criando um pandemônio tenebroso. Todos correram em disparate, como se tivessem visto um fantasma, mas não um fantasma qualquer, um daqueles que dão gargalhadas diabólicas no meio da noite. Alguns deles ficaram tão assustados que só pararam de correr quando chegaram na Dalva. Era risada para todos os lados, tão intensa que alguns quase fizeram xixi nas calças. Terror e diversão se misturavam como um coquetel explosivo. Quem precisaria de televisão quando se tinha uma família como essa? A mãe, no dia seguinte, quando ficou sabendo disso, ria tanto que parecia que seu espírito estava fazendo excursões fora de seu corpo. Foi uma noite de arrepiar e também, uma comédia inesquecível. As aventuras perigosamente divertidas com a oncinha na fazendinha. Um nome causava um temor que fazia a espinha gelar. Oncinha. Calma, a oncinha não era o que você poderia esperar. Não era um felino selvagem, mas sim uma vaca, que ganhou esse nome por sua confiança tempestuosa. Ao longo, os galopes retumbantes nos arredores,
Era um aviso sinistro, um lembrete constante de sua natureza feroz. Ela entendia seu nome, pois, toda vez que alguém ousava chamá-la, mesmo que ela estivesse escondida nas sombras da colina mais distante, a resposta vinha rápida e furiosa. Como um cão obediente ao chamado de seu dono, suas patas enormes faziam o chão tremer enquanto ela se aproximava. Era um pacote de músculos e força, mas sua expressão não era convidativa, parecia emanar fumaça das narinas. A oncinha tinha um histórico de temperamento explosivo. Já tinha derrubado a pobre Dalva no curral, causando apreensão até mesmo entre os fazendeiros mais experientes. Não era uma criatura tolerante, especialmente quando se tratava de seu filhote. As crianças da fazenda gostavam de brincar com os limites do perigo. Eles confinavam a oncinha em uma das divisões do curral e seu filhote em outra. Zé Leandro, o mais afoito, montava no bezerro como se fosse um cowboy intrépido, e o filhote, um touro selvagem. A oncinha reagia com uma fúria incontrolável. Golpeava a cerca de madeira com tanta força que parecia prestes a quebrar a qualquer momento. As crianças, mais espertas, se colocavam estrategicamente em lugares considerados seguros, mas havia aqueles que, movidos pela ousadia da juventude, aparentemente não tinham medo. Corriam de um lado para o outro em uma perseguição, enquanto o filhote fugia desesperadamente, a oncinha tentava pegá-los, e as chifradas nas cercanias da madeira eram como trovões em uma noite de tempestade. A atmosfera naquele curral era de puro suspense, uma fronteira com o perigo. As crianças riam e gritavam, escapando das investidas da oncinha. Sob o comando do general, pai, era um dia típico ensolarado na casa do tio Nicola, onde o território límpido se estendia como um tapete sob os pés da molecada. Nesse dia, a turminha do barulho estava experimentando nos fundos da casa, um verdadeiro festival de carambolas. Ah, como essas carambolas eram doces e irresistíveis! E entre uma mordida e outra, as brincadeiras rolavam soltas, com risadas, subidas na árvore e competições de quem pegava a maior ou a mais alta carambola. Mas enquanto a diversão estava a mil, a mãe surgiu no alto da porta da cozinha da tia Bina, com aquele olhar que todo filho conhece, algo que não precisava dizer, mas eles entendiam como estou vendo vocês e espero que não estejam aprontando. Com uma voz firme e clara, ela anunciou, seu pai está chamando. A obediência foi imediata. Parecia que alguém havia apertado um botão de turbo nas crianças e elas deram lugar a uma corrida desenfreada. Pequenos pés levantavam poeira, braços balançavam freneticamente em direção ao pai. Ao chegar no ponto de encontro, o pai estava lá, cercado por um grupo de pais homens, que riam e conversavam animadamente, curtindo aquele momento de descontração familiar. Todos pararam e olharam para a turma ofegante, aguardando algum tipo de comando. Sagazmente, quase como se estivesse prestes a revelar o maior segredo do universo, o pai proferiu: não é nada, não, é só para mostrar como vocês me obedecem. Podem voltar a brincar de novo. Os parentes caíram na gargalhada, enquanto os pequenos, após alguns segundos de incredulidade, uniram-se à risada geral. Ainda, com o coração acelerado e as bochechas vermelhas, todos voltaram para o quintal, agora com uma história a mais para contar. E uma certeza: nunca mais subestimariam a capacidade do pai de transformar um simples chamado em um espetáculo cômico. Tânia, a pequena tempestade da fazenda. O pai, embora estivesse imerso em uma conversa aparentemente séria com o tio, não conseguia tirar os olhos da pequena pestinha de cabelos negros e esvoaçantes, que parecia ter tomado 1 litro de café na manhã. Ela corria de um lado para o outro, provocando todos em seu caminho. Fosse puxando o rabo dos cachorros, perturbando a Neu, a Sana ou fazendo caras e bocas. A mãe, com um olhar atento, já previa a tempestade que estava por vir. Ao perceber o olhar refinado do pai, a mãe, num sussurro quase como uma ordem, tentou alertar, para Tânia. Seu padrinho ficará bravo. Mas Tânia, no auge da sua rebeldia, deu de ombros e fez daquilo um desafio aceito.
Em um gesto maldoso, ela viu o Di sentado tranquilamente na porteira e decidiu transformá-lo em seu próximo alvo. Di, apelando por misericórdia, suplicava, para Tanya. Posso cair. E tem um boi bravo ali. A menção do boi só acendeu mais ainda o espírito travesso de Tanya. Seus olhos brilharam e, sem pestanejar, ela balançou a porteira com todo o vigor de seus pequenos braços. Pofte! Lá foi o Di, com o rosto no chão, seus olhos saltaram para fora ao ver o temível boi correndo em sua direção. Agindo mais rápido do que um herói de ação, Di se atirou sob a cerca do melhor estilo Indiana Jones, evitando por pouco os chifres furiosos do boi. Do outro lado da cerca, com a segurança de um campo de força visível, o boi bufou e chifrou o ar, enquanto Di agradecia mentalmente por seus reflexos felinos. Enquanto isso, o pai, observando a cena do caos, não poderia conter sua raiva paterna e correu na direção da responsável, cinta em mãos, pronto para dar uma lição. Mas a agilidade de Tanya prevaleceu novamente. Ela saltou no momento exato, fazendo com que a cinta se enroscasse na cerca de arame farpado, parecendo uma cobra enrolada. A mãe, sempre a paz em pessoa, interveio com seu jeito meigo e sutil, convencendo o pai a deixar o incidente passar. Mas, para garantir, Tanya decidiu brincar de esconderijo pelo resto do dia, certificando-se que seu padrinho, na próxima vez que a visse, lembrasse apenas de seu sorriso doce e não das suas travessuras.